Meu nome é Giovanna Tramontini e desenvolvi, junto de minha orientadora Juliana Escher, o seguinte projeto de pesquisa: caracterização de nanocompósitos com propriedades líquido-cristalinas para aplicações em dispositivos optoeletrônicos. Introdução. Atualmente, a eletrônica baseada em materiais orgânicos vem ganhando visibilidade no cenário científico e tecnológico. O interesse na eletrônica orgânica provém da possibilidade de produzir dispositivos de baixo custo, flexíveis e de baixo peso, tais como LEDs e células solares. Materiais utilizados. Um cristal líquido é um material que possui uma fase intermediária entre estado sólido e estado líquido. Ele alia a auto-organização molecular dos sistemas cristalinos, importante no transporte das cargas, à fluidez de um líquido, facilitando o processamento do material. Nesse estudo, usamos o H1. O H1 é um cristal líquido termotrópico discótico e apresenta comportamento líquido cristalino à temperatura ambiente. Ele apresenta a mesofase colunar hexagonal, ou seja, suas moléculas em forma de disco se empilham umas sobre as outras formando superestruturas colunares, onde as colunas estão dispostas em uma rede hexagonal. O transporte das cargas ocorre ao longo das colunas, sendo praticamente unidimensional. O GOMNA2-PAN é um composto ternário de óxido de grafeno, dióxido de manganês e polianilina. Ele apresenta excelentes propriedades eletroquímicas para aplicações de armazenamento de energia. Por isso, é muito usado como material para eletrodos em supercapacitores. Nesse trabalho, ele será chamado de PMGO. Esse é o gráfico de absorção do PMGO na concentração 0,16 mg por ml, mostrando as bandas características de absorção deste material. Objetivos. O principal objetivo desse trabalho é investigar as propriedades ópticas e elétricas do cristal líquido dopado com diferentes proporções de PMGO para aplicações em dispositivos optoeletrônicos. Medidas de caracterização mesomórfica. Para a deposição de filmes, o H1 foi usado na concentração de 15 mg por ml e dopado com 0,5, 1 e 2% de PMGO 0,16 mg por ml. As soluções foram depositadas em substratos de vidro por spin coating e casting. As medidas de caracterização mesomórficas foram realizadas usando microscópio óptico de luz polarizada e calorimetria diferencial de varredura. O MOP foi utilizado nos filmes casting com polarizador cruzado e levemente descruzado. Com o aumento da dopagem do cristal líquido, a formação e o tamanho dos domínios líquido-cristalinos foi alterada e regiões de acúmulo de PMGO foram observadas. Nas medidas de DSC, observamos um deslocamento na temperatura de mudança de fase para temperaturas menores, indicando que o compósito PMGO foi incorporado com sucesso na fase líquido-cristalina do H1. Medidas de caracterização óptica. A partir de 2 microlitros de uma solução de H1 na concentração 15 mg por ml, as seguintes medidas de absorção e emissão foram feitas com diferentes quantidades de PMGO a volume constante. Com o aumento da quantidade de PMGO na solução, há um aumento nos picos de absorção do H1 e no pico característico do PMGO. No entanto, a intensidade de emissão do H1 diminui, indicando alguma possível interação entre os materiais, como transferência de energia. Soluções de H1 na concentração de 20 mg por ml, dopado com 0,5, 1 e 2% de PMGO na concentração 0,16 mg por ml, foram depositados por spin coating em substratos de vidro hidrofilizados. O processo de hidrofilização foi feito em 3 partes para melhorar a adesão do filme ao substrato. Os gráficos de absorção e emissão desses filmes mostram as curvas dos filmes dopados similares ao de H1 puro, com 2 bandas vibrônicas características do centro perileno. A intensidade da emissão é reduzida com a adição de PMGO. Medidas de caracterização morfológica. A morfologia dos filmes finos foi caracterizada por microscopia de força atômica e microscopia óptica de luz polarizada. As medidas de AFM criaram imagens quadradas com 50 micrômetros de lado, que foram tratadas digitalmente. Por meio delas, extraímos a rugosidade média de superfície dos filmes e a espessura estimada do filme do H1 puro. A morfologia do filme de H1 puro é bastante alterada com o aumento da proporção de PMGO, formando aglomerados no filme. Riscando o filme com uma agulha e analisando o degrau formado através do perfil da imagem, temos que a espessura do filme é da ordem de 60 nanômetros. A tabela mostra o aumento da rugosidade dos filmes com o aumento da proporção de nanopartículas. As imagens de MOP dos filmes H1 puro e dopados confirmam a não uniformidade do filme e a existência de aglomerados de nanopartículas. Conclusão. Em solução, as misturas de H1 com o compósito ternário PMGO mostraram boa dispersão e uniformidade. As imagens de MOP indicaram que há formação de aglomerados de PMGO e buracos no filme. Medidas ópticas em solução indicam uma redução na intensidade de emissão do cristal líquido com a adição de PMGO. Os filmes spin coating dopados apresentaram propriedades ópticas com forma similar à do H1 puro, mas mudanças na intensidade foram observadas. As medidas de DSC mostraram um deslocamento da temperatura de mudança de fase. Esse deslocamento indica que as nanopartículas foram incorporadas com sucesso na fase líquido-cristalina do H1.
A hidrofilização não proporcionou uma melhora efetiva dos filmes, já que as medidas de AFM e MOP revelaram filmes com elevada rugosidade e não uniformes. Na continuidade dessa pesquisa, novas medidas serão feitas para investigar o potencial do H1 dopado com PMGO como material para eletrodos de supercapacitores. Alguns desses resultados foram apresentados em forma de pôster no evento da SBPMAT em 2019. Referências: agradecimentos.